Começa agora Pessoas de Valor e hoje eu estou aqui com Flávio Maneira para a gente entrevistar um cara que é humor puro, né? Maurício Dollins, que já participou. Talvez vocês já tenham assistido algumas entrevistas em programas, né, de emissoras de televisão, tal. Na própria internet tem bastante coisa dele, mas aqui no Pessoas de Valor a gente vai falar um pouquinho sobre a relação do humor com a criatividade e principalmente essa questão do desenvolvimento humano. Afinal, Pessoas de Valor fala sobre neurociência, sobre comportamento. Obrigado pela tua presença. Obrigado a vocês pelo convite, meninos. Uma honra. O Flávio já teve a oportunidade de até assistir o show, né? Sou fã do trabalho desse cara, parabéns aí pelo que você faz. Mesmo porque você vai falar melhor disso, mas o humor é um elo de conexão da relação humana desde sempre. Não dá para separar o humor com performance, com competência, porque impacta o ambiente, né, Maurício? Obrigado a vocês pelo convite. O meu aporte, eu quero responder o que puder ser útil. A primeira pergunta é, já existe uma mágica para a gente ganhar dinheiro sem ter que trabalhar? Não, mas o mistério já alimenta a criatividade. Perfeito. Não é? Sim. Claro, porque aí está o alívio, entendeu? Vamos, não é dinheiro, não sei, a consequência é isso. Mas o que é gostoso é criar. Sim. É criar, ir criando coisas novas. Eu gosto do trabalho dele porque, assim, a gente falando do humor, né? Mas, assim, tem essa coisa da mágica também e tal. E aí a mágica, para mim, vem a ideia que a gente fala, eu particularmente em treinamentos tenho falado muito da atenção plena, mindfulness. Muitas das coisas que a magia faz é colocar atenção numa distração para que a pessoa não perceba, de repente, algumas questões. E hoje a gente está vivendo um mundo que as pessoas estão completamente distraídas, né? Inclusive, a gente está pedindo, né, atenção e talvez a gente viva uma pandemia, né, de falta de atenção. Como que fica o mundo da magia, onde as pessoas não conseguem nem perceber uma cartinha de coringa? É um pouco o que você fala, é manter o foco. Aprendimos, tivemos um MBA em trapaça, em engano, em fake news, em tudo. Tivemos que aprender levando golpe no telefone, Sim. nos aplicativos. Então, a trapaça nasce e nasce antes da trapaça, mas são ciclos. Você não sabe em qual dos dois você está. Então, justamente o cérebro é o que mais sofre. Sim. Então, você tem que estar criando continuamente para não levar golpe. Isso te faz estar criativo o tempo inteiro. Mas, indo à tua pergunta, a mágica, o que acontece? O fato de ser misterioso já chama a atenção. Então, a atenção já está aqui. Ou seja, o antagonista disso é o mistério. O mistério ele vai fazer o antagonismo à atenção. Exato. Porque a pessoa vai querer ter atenção. Claro. É igual que o raciocínio que tem um espectador que vai assistir a comédia, quer entender o raciocínio do comediante ou o que ele vai falar, e aonde que está a surpresa? Para não perder a piada, no caso. Claro, para não perder a piada, você pode levar a piada por um lado ou por outro, mas quando você leva por um lado que ninguém espera, aí a piada é muito melhor. Sim. Eu falo, não tinha pensado nisso. Sempre fugir do óbvio, né? A gente até já falou em programas lá atrás, tal, anos anteriores, sobre essa questão da criatividade, das competências, né? As competências humanas, tal, e a criatividade. Tá super em alta, né? Pensamento crítico, tal. E aí, assim, a gente tem uma noção de que a criatividade está muito ligada ao bom humor. Sim. E aí, de repente, a gente faz treinamentos, aquela coisa super séria, conteúdo, sala de aula, tal. Aí, de repente, vem essa coisa do stand-up, do humor, tal, para dar uma quebrada. A sensação que me dá, chegando em 2023, parece que a gente está vendo uma sociedade intolerante. As pessoas estão precisando rir, estão precisando, de repente, do autodeboche, precisando um pouco da tua arte. Se qualquer coisa interligada à comédia é interessante. Música e comédia já é interessante. Mágica e comédia já é interessante. Música, mágica e comédia, eu quero ver. Entendeu? Entendeu? Como esse cara vai fazer tudo. Maurício, eu acho de uma elegância, de uma inteligência absurda, né? A pessoa que é humorista, o que tu faz, eu acho que é uma...
essa resposta que você dá, que você alavanca a tua carreira através do humor, com muita inteligência, muita propriedade, você dosa o ambiente, isso você acredita que teve uma influência multicultural, porque você tem um olhar multicultural, né? A tua história, a tua trajetória está no Brasil há 10 anos, mas você viveu em outros países, teve uma vivência muito grande internacional, agora está no Brasil. Você faz essa leitura baseado numa experiência que você teve, como que é o surgimento do processo criativo teu para você criar o personagem? Você criou um personagem bacana através de uma dor. Conta um pouquinho sobre o teu repertório, o que te alimenta isso, de onde vem? Eu estava falando com a Ana antes, o trabalho do ator, o ator basicamente, como estudo teatro, é de um pesquisador. O ator, para fazer uma luta de espada, tem que estudar esgrima. Então tem que se formar porque a ideia era uma luta numa escada com um cara e trabalhar o outro, tudo isso. Então eu tive que pesquisar sobre muitas coisas. Então nasce o personagem do mágico clássico, arquétipo de isso, a cartola, a elegância, e quando você começa a estudar de coisas misteriosas, de neurociência, de coisas conductuais, como chamam a atenção, comportamentais. Quando você fala que as sociedades precisam disso, eu caio na filosofia, voltamos ao cérebro. A filosofia, falam que a mágica, basicamente, também nasce da filosofia, porque você se surpreende por um fenômeno, imediatamente o cérebro começa a pesquisar, cara, como é que aconteceu isso? Sacou? Então fui surpreendido. Então comecei a pensar. Epicuro eu acho que tem a linha dos peripatéticos. Ele criou uma escola de peripatéticos, pessoas que justamente se preocupavam, queriam criar um ministério da felicidade. E isso fala do que eu respondo um pouco a tua pergunta, como as sociedades precisam, qual é a responsa de quem trabalha para empresas, de quem trabalha para simplesmente o público que vem curtir. É que no caso, por exemplo, da mágica, e aí a mágica e o humor para mim tem um pouco essa relação, que é trabalhar, por exemplo, uma cognição, uma questão de interpretar aquilo que você está falando, o que você está fazendo, mas ao mesmo tempo trabalhando o tempo inteiro com as reações emocionais. Porque a mágica emociona, né? Porque o humor é emocionante. Não tem como, por exemplo, você falar, vou fazer humor, e aí se a pessoa não sorriu, então não deu certo. E é uma resposta de neurotransmissão muito rápida, né? Muito rápido. Porque fez dopamina, serotonina, é um conjunto de coisas que vão acontecer ali, e esse prazer, ele é viciante. A risada e a surpresa não é nada mais do que uma respiração. Bravo! E a risada? Também é uma respiração. Mas sai som. Som é quando é muito... E a risada é contagiante, né? E tem um... É só, não tem barulho, mas tem... É uma respiração que você vê. Em comum é isso, qualquer coisa que leve a respiração, que você aprenda a controlar a respiração. Nesse momento a respiração de vocês está tensa, porque estão sentindo minha respiração. Olha agora. E você? Não respiraram os dois? Sim. Estamos conectados. E a galera em casa com certeza respirou. Sim. Maurício, criatividade, a gente fala sempre muito que dentro das competências que são exigidas para a gente operar num futuro que já chegou, que é um ambiente caótico, o mundo está mais caótico, exige mais, está mais exponencial, está tudo muito rápido, resultado para ontem, está tudo muito... inovação é um critério de sine qua non para você ter resultado numa empresa, seja uma inovação incremental, seja qual for o tipo de inovação. O motor que impulsiona a inovação é a criatividade. A criatividade não vem de máquina, vem de gente. Gente tem o processo criativo. Na tua vasta experiência, que você trabalha o tempo todo, você está pegando coisas do ambiente para alimentar a tua criatividade. O que você vê que são os fatores que mais estão eliminando a potência de criatividade das pessoas? O que está mais eliminando as pessoas de serem criativas? E o que mais potencializa uma pessoa de ser criativa na tua visão de humorista, de um cara que trabalha com criatividade como... Não rir. Não rir. Não rir. A pessoa que não procura contextos de risada. Claro. Não, mas vou ser infeliz. Não, eu não gosto de...
Alguma coisa vai te fazer rir. Ache o que te faça rir. Claro, claro, no sentido de que descontrai, relaxa, você muda. Então, por isso eu falo que agora está indo por esse lado de rir. Mas rir vai ajudar o processo criativo? Porque você está mais receptivo. Tem uma competência que a gente fala muito, a gente até usa em treinamento, Maurício, que chama-se prontidão. Ela é originária do próprio teatro, né? Prontidão é a capacidade de, aqui surge algum evento no qual vai ter que exige de mim uma prontidão. Isso você usa demais, né? Que é Na mágica se chama one step ahead, ir um passo na frente de qualquer situação. E isso, porque eu imagino, como você está às vezes com o público aberto, você deve ter, né, a prontidão já treinada para se acontece um evento inesperado de alguém que ficou com mau humor, não gostou de uma piada sua. Eu aprendi no navio e falo para meus amigos, a gente tem um microfone. Uma vez eu fui meio escroto, porque estava mandando muito bem. Em geral, todo mundo me adorava, o navio era estrela, jovem, uma estrela. Aí você vai pro excesso. Então, eu excedi e o diretor do hotel falou para mim, Maurício, it's nice to be important, but it's more important to be nice. Falou tudo. Voltamos ao assunto felicidade. Em um navio, as pessoas querem ser felizes. Elas não querem escutar de mais nada desse ou de outro. Del dinossauro ou não quero. Eu só quero me divertir. Descontração, né? Exatamente. Então, hoje em dia, já onde era um lugar de relaxação, que era o lazer, as nossas casas, virou lugar de estresse porque entrou o trabalho em casa. Sim. Então, agora, quando você sai, não quer sair para mais trabalho. Então, por isso que a labor cognitiva de nosso cérebro é procurar justamente respirar e buscar mais leveza no processo criativo, aprender novos conteúdos, sabe? Maurício, os artistas, a arte, por sua natureza, ela tem uma relação, poetas, pintores, todos os famosos, não famosos, etc., tem uma relação muito íntima com o estado da arte, com a dor. Então, assim, as grandes obras, as grandes músicas, as grandes surgiram de um processo doloroso, né? E aí, a partir da dor, sai o uau, né? A eureka. Você também vê essa relação de um momento de dor para sair grandes coisas que você fez? Vou tentar responder da forma mais criativa de todo. Tivemos 2 anos de parado totalmente. Consegui resistir um ano tranquilo. Quando começou o outro ano a liberar aos poucos os eventos com que eu trabalhava, me propus um desafio de, em conjunto com o meu trabalho, levar a minha família. E minha família precisava tocar os origens deles, porque estavam em um apartamento aqui em São Paulo. E a família é de Santa Catarina, do oeste de Santa Catarina. Então, levei a família até aí porque fui inaugurar um circuito de comédia. Fui levar comédia, na minha cabeça fui levar comédia e mágica, porque sim, a comédia, a mágica é só uma coisa de mistério, não, com mágica, com comédia é mais recebida. É a potência. O gringo já é recebido, então esse personagem já me ajudou. Os skills ou as aptitudes dos meus personagens me ajudaram. Então, creo um circuito perto da cidade, falo para meu sogro, ele não acreditou que eu fui, me montei um apartamento, embaixo do apartamento dele, e consegui colocar os meus filhos na estrada de terra, a mesma estrada que fez toda a infância meu sogro. E quando eu saía 4, 5 da manhã, 6 da manhã, e pegava a estrada, já fora de Joaçaba para São Paulo, de Floripa, sentia saudade ou dos meus amigos ou da minha família e começava a chorar na estrada, enquanto cantava uma coreografia sexy, montado de coringa. Era patético. Muito bom. Mas o corpo agradecia. Sim, porque você... Mas que cria isso? É o que você falava, o que é criativo? Como você vê um passo na frente? O que é a visualização? O que é uma visão? São os sonhos em ação. Nesse momento, eu estou na estrada, estou com uma ideia, um raciocínio.
e visualizo o show e o palco de um jeito que está todos os elementos, eu estou sentindo o público, a plateia, o figurino, estou sentindo, estou cantando e me emociono. A criatividade está dentro das experiências, não tem jeito, né? Tem que visualizar, tem que... Entendeu? Então, quando você ri, você se permite imaginar, e aí vem os sonhos que são essa visão. Eu tenho uma visão, qual é? Imagina como é. O mesmo acontece na mágica ou na performance da comédia. Mas olha o que acontece. O mais difícil num programa como esse, que a gente está aqui com o Maurício Dolin, sabe o que é? É chamar um intervalo, porque a gente não consegue parar de conversar aqui, mas a gente vai chamar um intervalo muito rapidinho e volta já já com pessoas de valor. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual, online, com sessões semanais, para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo, e nós apoiamos para que você chegue lá. Voltando rapidinho, como eu falei, um intervalo bem rápido, porque a gente está aqui com um super cara falando sobre criatividade, humor. Ele é mágico, ator, é tudo, né? Mas principalmente passa muita emoção pra gente. Uma entrevista incrível aqui e mostra um pouquinho como vai ser o programa esse ano, que é um ano bastante especial, porque a gente está completando 5 anos de programa agora, daqui a pouquinho. E em breve vai ter TEDx São Paulo Bela Vista, com Flávio Maneiro, que já brilha os olhos quando fala isso, porque já está aí todo mundo correndo atrás, né? Já tem Save to Date, já tem local, já está tudo super bacana. Então, Flávio, o mundo corporativo está se reinventando e não dá mais para fazer treinamentos como fazia antigamente. E aí entra um cara como esse que é fundamental, né? Ari, Maurício, eu estou no mundo corporativo há mais de 20 anos, vocês sabem disso, e eu sempre, por ser um profissional da área de treinamento, eu sempre me questionei por que não tem mais humor nesse ecossistema, ou na sala de aula, né? A gente dá aula, a gente sabe disso. Quando você dá uma aula e você tem uma dose de humor, que são aqueles professores de cursinho, que faziam uma brincadeira, fazia jingle, etc., a pessoa marca mais. E no mundo corporativo, Maurício, queria saber qual que é a tua visão. Eu vejo que tem uma baixa flexibilidade para adentrar isso, então ainda poucas empresas estão abertas a colocar o humor como parte de uma convenção, de um kick-off ou de um treinamento, por que não? Queria saber da tua experiência, você está sendo convidado também, você faz parte corporativa, você vê um aumento, você vê ainda é tímido, como que você vê o futuro desse ecossistema do mundo corporativo em um stand-up brifável, né? Então, porque você é altamente brifável, então você vai lá, você vai fazer você vai entender quem é o público, você vai entender o que você pode transitar. Me fala um pouquinho como que você vê esse universo. Uma das coisas que eu gosto de fazer é entender o CEO, o presidente. Eu sempre me passaram nessas pautas multinacionais. Porque de alguma forma é a cultura da empresa. Exatamente. Então ele fala, esses são os pilares que eu quero, ou isso é o que eu quero entregar,
Ou eu quero que você entre na fábrica, uma fábrica que não para, nunca parou, e que eles têm para comer 20 minutos, 30 minutos, não é a realidade, tem 1 hora, mas não podem sair da fábrica, tem que ficar aqui, então os caras, preciso que você faça aqui. As empresas, eu tenho que entender a cirurgia cerebral ou de coração que cada CEO quer fazer. Ou eu estou tendo essa situação na minha estrutura. Muito boa essa comparação, inclusive, né? Claro. Exato, porque numa cirurgia você não pode fazer a pessoa parar, né? E que é o que anestesia? Que é o que anestesia? Sim. Uma risada. Sim, perfeito. Não é? Você vai deixar o corpo funcionando, mas anestesicamente... Quem não viu o doutor fazendo bem para a criança, vacina, e ele nem sentiu. É um pouco o que acredito que dono da empresa quer fazer com os trabalhadores dele. Então, do mesmo jeito que trabalhava no navio, muitas vezes eu resolvia coisas como, por exemplo, primeiro que eles me testavam, vamos ver se o Maurício é bom. Chamaram a toda a tripulação e eu tinha todos os tripulantes, Filipinas, Bulgária, Croácia, sentados para ver meu show, e meu show tinha que ser em espanhol, mas a empresa precisava saber se era bom. Então eu fiz meu show em um idioma meio esquisito. Foi aí onde eu aprendi a ser bom e não importante. Okay? Então, muitas vezes você entende como você tem que fazer a cirurgia que o CEO, dono, diretor de marketing precisa. E tem essa coisa de tirar da seriedade também do mundo corporativo, de ficar a sensação de que tem que ser tudo muito duro, muito sério e tal, e na verdade não, né? Por isso que o Coringa, quando nasce, Coringa nasce porque, como ganha o Oscar, o filme, quer dizer que todo mundo aprovou essa atitude frente ao universo proposto no filme. Por que não parece? Por isso que eu começo a pegar diferentes coisas. Quem ferrou o filme foi o Batman, porque foi o morcego que entrou na pandemia, no ano da trapaça. Tem todo um mistério do calendário chinês, não sabia disso. 2020 nasce a pandemia com um morcego, sabe? E o calendário chinês, o 2020 é o ano do rato. E o rato é o animal mais trapaceiro que existe. Por isso que era a época da fake news. Foi fake news, o universo faz muita coisa, faz sentido no universo do personagem. Existe uma ligação aí, né? Então, falando de corporativo, faz 3 dias um cliente de condomínio falou para mim: eu quero o show do Coringa para esse evento corporativo. Eu falei: mas não, Coringa não é corporativo, mas eu acho que a empresa está precisando um pouco também desse universo de falar: não, mano, que vontade que tenho. Eu explicava para ela: imagina um quadro onde você fala: senhor, eu vou chamar aqui o presidente da empresa e esse ano, senhor, você vai fazer o discurso diferente. Vou colocar como se fala esse de marco de quadro, de moldura, uma moldura grande, e você vai ficar nessa moldura falando seu discurso de final de ano. E todos os trabalhadores vão ter uma bolinha que, se não gostam do que você está falando, vão jogar a bolinha para você, mas tem que ser dentro dessa moldura. E você tem que continuar dando o discurso sem perder o foco. Entendeu? Sim. Sem perder o foco. Imagina isso. E isso é justamente uma performance que eu fazia na universidade de clown. O que é mais engraçado que o cara ter dando discurso? Nossa, porque os números e as ventas do 2020... 2020, senhor, não vai esquecer. Entendeu? Como que os caras não vão ganhar o respeito do cara? Se o cara está o tempo inteiro nisso. Mostrando resistência. Montando, claro. Sim. E nem vou falar do RH. 3 bolas. Sim, RH, senhor. Entendeu? E aí, ele que acertar, os caras falam: tá bom, acertou. Tem que saber. Eu acho que aí você quebra tudo. Daí para frente, qualquer reunião de trabalho vai ficar melhor. Foda-se, levou uma bolada, entendeu? Ari, Maurício, a gente vive num mundo que não dá mais para distanciar o mundo hibridizado. A corporação, a empresa que vai estar fundamentalmente no metaverso ou no online. É diferente
imagino que sim, mas eu queria te ouvir. Você está num evento presencial, né? E você navegar num evento no metaverso, por exemplo. Você vê o Maurício ou o Coringa ou teus personagens num futuro que já está chegando dentro do metaverso. Como que? Porque você perde muito elemento, né? Que o presencial te dá. Como que funciona? Nunca perdimos nada. Acredito que estar fechados em um espaço pequeno, interagindo com a câmera, fez que o mundo inteiro tivesse um MBA em cinema, em direção de cinema. Sim. Somos todos especialistas e doentes pela Netflix. Eu me afastei um pouco, porque eu precisava pensar e criar como ia alimentar a minha família. Sim. Então não tenho tempo para assistir uma... Não, mas vou pensar uma ideia. Já está tudo feito, por isso é um filme. Sim. Então cria tua própria história, cria teu próprio personagem, sofre quando está cantando e ensaiando, Sim. entendeu? São tuas vivências, depois muda, é outra coisa, então somos todos diretores, então isso é o que você falou, como a tecnologia fez isso. É adaptação, na verdade, né? É você saber se adaptar a todas as plataformas de desafios que vem pela frente. É um canal de comunicação que você vai se adaptar àquele público. O que aconteceu hoje em dia? Antigamente, eu me lembro dos programas de TV de antigamente, eram com público, Sim, tinha duas, três câmeras e o cara tinha que fazer transmitindo ao vivo. Sim. Não tinha espaço para erro. Agora dá para errar. Depende. Depende. Se transmite ao vivo, tá ferrado. Bora vivo, entendeu? Qualquer coisa. Entendeu? Não sei, nem sei o que aconteceu, porque mas eu escuto meus filhos falando isso. Sim. Entendeu? Na escola. E você fala, mas de onde saiu? Chega mais rápido neles. Então, já que fomos tendo um MBA em programa de TV, hoje em dia tudo é híbrido. Voltamos à época do programa de TV com público presencial, onde os comediantes vão gravar um especial. Então, bate palma porque eu estou aqui. Então, vocês que estão aqui, é diferente de como você está ganhando o teu público. Quando você fala, estou gravando um especial, a galera, então, minha conduta tem que ser que eu estou um público vendo, eu fui, é um acontecimento legal, isso não vai tirar a graça do cara, não, mas vai... Mas o mais importante é a transmissão, né? Depois de eu entender que tem um telefone que eu posso editar de 1000 formas para meu perfil, quando eu vou a outra produção, eu tenho que me comportar porque os caras estão gerando um outro conteúdo, e então é isso, somos todos diretores, e agora, se isso tiver ao vivo, público ao vivo, eu falo, estão gostando? Muito bom. E é engraçado, porque eu tive recentemente no LinkedIn, e a gente sabe que essa mídia social é uma mídia social mais corporativa, né? E por que não, né? No humor tudo pode. Por que não alguém no LinkedIn fica jogando humor lá? Porque eu não vejo, né? Eu não vejo nada bem humorado. Porque tem que ser humor inteligente. Tem que ser humor inteligente. E o humor inteligente vem com homens inteligentes. Eu tenho a escola das citas e as frases célebres de diferentes pessoas. Sabe? Epicuro, Lao Tse. Eu acho que por aí vai. O mundo corporativo tem que ter... sabe, os milionários, chegou um momento que os milionários já não queriam acumular mais riqueza, já queriam doar inteligência para a galera. Por isso as grandes universidades são doações de isso. Já, a concorrência não era quem é mais rico, é quem doa mais e muda as coisas. Olha o golpe criativo, mano. Olha o golpe criativo. A gente tem que encerrar o programa, porque, olha, a gente já estourou todos os pratos, porque já tinha estourado o bloco 1, a gente compensa no 2, mas também não tem problema. Olha, super obrigado. Um cara incrível, né? Sigam ele, conheçam o trabalho dele, quem ainda não conhece, mas é um cara... Tá aparecendo aí nos caracteres, tá bom? O link para vocês poderem acessar. Muito obrigado, muito obrigado. O que eu posso deixar para vocês é o que aprendi numa agência de um publicista. Não tem uma segunda chance para uma primeira impressão. Isso. Perfeito. Obrigado. Obrigado.